E agora, né? Você já parou para pensar sobre isso? Se você precisa ser uma pessoa boa o tempo todo, seja naquilo que você faz, seja porque você quer ajudar as outras pessoas. Quando a gente fala em ser bom, a gente fala de um lugar de auge da perfeição. E sim, a gente fala de perfeccionismo, mas sim, a gente fala também na dificuldade que a pessoa tem de deixar as outras pessoas desconfortáveis. Eu, até pouquíssimo tempo atrás, era essa pessoa que tanto me exigia desse lugar de querer ser boa o tempo todo, não me permitir errar, não me permitir fazer as coisas faltando, não me permitir fazer as coisas de uma maneira que não, precisa estar perfeitinho, precisa estar rodando no máximo, precisa estar numa excelência, precisa estar com a minha régua lá em cima, né? E também era essa pessoa que não gostava de desagradar as outras pessoas, precisava permitir que eu fosse uma boa pessoa o tempo todo, porque na minha concepção, no meu ponto de vista, aquela pessoa que desagradasse, que falasse algo que o outro pudesse ir contra, qualquer que seja o pensamento, tá? Não precisa ser coisa complexa, não. É, a questão, por exemplo, de você ter um compromisso com alguém, um compromisso que eu digo de sair, né? Um evento, uma reunião, uma situação, e eu não querer ir naquele evento, naquele compromisso, naquele almoço de família, naquela reunião, naquela festa, naquele aniversário, naquela balada, em determinado momento chegar a inventar uma desculpa mirabolante para não ir, para que a pessoa se convencesse da minha desculpa, ao invés de chegar na realidade e falar: Fulano, eu não vou porque eu não quero ir. Isso é um aspecto de querer ser boa o tempo todo, né? Querer ser boa no intuito de equilibrar vários pratinhos ao mesmo tempo, enquanto a minha vida desmorona lá atrás. Ser boa para os meus filhos, ser boa para o meu marido, ser boa para minha esposa, ser boa no trabalho, enquanto a minha vida tá lá só o caos, não sobra nada para mim, né? E ainda me dedicar a uma causa, e ainda me dedicar a um lugar, e ainda me mostrar como uma boa profissional nas redes sociais, e ainda desvendar um glamour, enfim, de um lugar de perfeccionismo. Chegar aqui e começar a conversar com você sobre um assunto específico, só se eu fosse uma grande sumidade naquele assunto, em determinado momento da minha vida. Não chegaria aqui a dar minha cara a tapa de falar alguma coisa e de repente falar alguma coisa com uma informação já atrasada, porque hoje a gente tem a tecnologia e as informações elas estão mudando assim a toque de caixa, né? E depois ter que fazer uma revisão daquele tema e falar, gente, a informação que eu passei para vocês era de 2022. Hoje já mudou essa perspectiva em 2026. Mas que jamais eu seria essa pessoa. Há bem pouco tempo atrás. E aí, quando você se exige nesse grau de bondade, de excelência, de perfeição, o seu emocional desmorona. É a pior coisa que você pode fazer para você. Além de você não querer olhar para a sua parte, que é ruim, porque todo mundo tem uma parte ruim. A nossa sombra, como diria Jung, a nossa parte má, a nossa parte narcísica, porque todo mundo passou pelo narcisismo, eu não sou compactuante das pessoas que falam muito a respeito do narcisismo, porque todo mundo tem 1 grau, 2 graus, 10 graus de narciso ali na frente. Ninguém é tão bom que não possa jogar uma tábua ali e falar: eu não sou narcisista. Se o bebê, na nossa fase ali da infância, passa pelo processo de narcisismo, quem sou eu para dizer e atirar a primeira pedra que em determinada situação eu também não estou sendo narcisista? Então, se eu preciso provar minha bondade o tempo todo, até para mim, porque eu quero alcançar um grau de santidade elevada, eu estou me exigindo
ao máximo daquilo que eu posso, porque humanos e perfeição não são sinônimos. Não existe perfeição humana. A gente está arriscado a errar e a errar o tempo todo, só que a gente não admite isso para nós. E quando a gente não admite isso para nós, a vida fica muito complicada. Porque a gente carrega medo, sentimento de culpa, raiva, vergonha e etc e tal. E você está fazendo isso com você hoje? Você está carregando tudo isso pelo simples fato de você querer ser essa pessoa boa o tempo todo, em todas as coisas que você tem que gerenciar? Para e pensa sobre isso. Principalmente se, quando você olha para esse degrau da bondade, você não está sendo uma boa pessoa para você, meu amigo, minha amiga, dona de casa. Aí é que são elas. Você é uma boa pessoa para você? Se você fosse sua mãe, se você fosse seu pai, você estaria cuidando bem de você hoje? Com todo o amor e carinho que você cuida dos seus filhos, que você cuida do seu marido, que você cuida da sua esposa, que você cuida das suas relações, do seu trabalho? Aí é que está. A sua régua ela é alta só para o outro, para você ela é super baixa e você se contenta com o mínimo na sua vida? Você se contenta com baixas relações? Você se contenta com o que der, o que dá, no tempo que dá, no tempo que for? Você minimiza o seu tempo de qualidade com você porque você está se dedicando única e exclusivamente aos outros? Então, onde é que entra essa bondade aí, esse gerenciamento da bondade para você, para a pessoa mais importante da sua vida? Nossa, Van, você pegou pesado agora, hein? Não tinha parado para pensar nisso. Que bom que agora você está aqui assistindo esse vídeo e está parando para pensar e já deixou o seu like porque você teve esse baita insight que você não tinha tido antes. E você me ajuda pra caramba quando você deixa ali o joinha por estar assistindo o nosso vídeo. E aí você lembrou de uma outra pessoa que você conhece que é assim bem parecida com você e que precisa assistir esse vídeo porque ela é essa pessoa extremamente boa o tempo todo, que não se permite errar, que bota a régua alta, que trabalha com perfeccionismo nível hard. E é uma pessoa que está se perdendo dela mesma nesse aspecto. Van, e esse movimento aí da gente ser bom com os outros, né? Esquecer da gente, prejudica o nosso emocional pra caramba. Demais, deveras, muito. Porque você precisa ter tempo para você, ter tempo para sua vida, ter tempo para suas coisas, ter tempo para trabalhar suas emoções de uma forma positiva, de uma forma leve, de uma forma de consciência, mas de um lugar de verdade. A gente sempre fala desse tema aqui. E, em primeiro lugar, a saúde, a sua saúde, a saúde do seu corpo, a saúde da sua mente, a saúde do seu coração, a saúde do seu intestino, a saúde dos seus órgãos, dos seus ossos, dos seus músculos, da sua pele, a saúde daquilo que você fala. Se você é aquela pessoa boa que engole sapo o tempo todo para não falar nada que as outras pessoas possam levar em consideração e você ser vista como uma pessoa chata, e você ser vista como uma pessoa rude, e você ser vista como uma pessoa mal criada, é isso que você está fazendo? Você ser boa o tempo todo, mas não parar para se ouvir, para ouvir as suas necessidades, faz de você uma pessoa má com você. E a conta vai ser cobrada ali na frente. E não sou eu que vou te cobrar essa conta, é o seu corpo. Nossa, Van, tá rogando praga agora? Não, não tô rogando praga. Tô dizendo que a sobrecarga ela vai recair no lado mais fraco, que é o lado que você está evitando olhar.
Óbvio que pode ter muitos ganhos secundários aí por meio desse movimento, mas aí já é chave para a gente tratar lá no ambiente da terapia, né? E aí você olha mais de perto, e aí você consegue pensar, e aí você consegue ter consciência, e aí você consegue ter clareza de qual lado da história você está cuidando nesse momento. E do quanto essa sobrecarga vai ter o efeito mais lá na frente. Tá fazendo sentido? Se tá fazendo sentido, deixa o joinha. Se não fez sentido nenhum, deixa o joinha ao contrário. Não tem problema nenhum. O algoritmo vai entender que foi suficiente e ele encaminha mesmo assim os vídeos. Não tem problema. Nós lidamos bem hoje com a rejeição sem qualquer tipo de trauma. E quando a gente tem trauma, a gente leva para terapia, porque lá é o lugar do trauma, não aqui na rede social, né? Tirando a piada de lado e a brincadeira, esse assunto é super sério. E você precisa ser bom ou boa o tempo todo para você. Às vezes você não vai conseguir, né? Porque essa excelência, esse grau de exigência, por melhor que a gente seja, às vezes a gente não consegue. E aí você também precisa relevar aqueles dias em que você não consegue. Mas 90% do tempo, você precisa ser uma pessoa boa para você. Porque senão esse script tá errado, essa conta não fecha, seu emocional vai se sobrecarregar e principalmente o seu corpo vai te cobrar uma conta alta logo ali na frente. Depois você me conta. E me conta se ele já não está cobrando. E me conta se o corpo já não dá umas rateadas, já não baixa o sistema imunológico, já não faz você pegar um resfriado, você pegar uma gripe, já não faz você ter uma dor de cabeça ali, que você acha que é do nada. A dor de cabeça surgiu assim, plantou, pá, né? Não é assim que funciona. Uma dor na perna, uma dor no joelho, uma dor na lombar. Me fala aí se já não tá pegando. Porque é sobre isso. Eu espero, do fundo do meu coração, que esse vídeo tenha trazido um pouco mais de consciência para você. Meu grandíssimo beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.